o projeto Mulheres Inspiradoras, a educação para a transformação social. E é impossível falar do projeto sem falar da minha vida, ele está profundamente conectado. Eu preciso falar do meu pai, seu Moisés, e da minha mãe, dona Djanira. Ele, vendedor ambulante, ela trabalhadora doméstica. Os dois migraram para Brasília em busca de uma vida melhor. Formaram essa família bonita aí, que é a minha família. Vocês já devem ter me encontrado na foto. Porque eu sou a mais linda de todas, né? Então é fácil me achar. Me digam aí no chat se vocês não concordam que eu sou a mais linda. Eu gosto muito dessa foto porque ela representa a nossa fonte de sustento. Essa bicicleta era a bicicleta que meu pai rodava pelas ruas da cidade vendendo um produto chamado bolachão. E eu sou essa menininha na cadeirinha com 10 meses de nascida. Aqui fotos do início da Ceilândia. Meu pai e minha mãe migraram para cá em busca de uma vida melhor. E o que a minha mãe mais dizia é que ela queria ter os filhos dela na cidade, porque ela queria que nós nascêssemos onde houvesse escola, já que ela nasceu na roça. E só frequentou a escola quando adulta, estudou no Mobral e só fez até a 4ª série. Meu pai nunca aprendeu a ler e escrever. Essa foto aqui é bem emblemática da nossa infância. Essa era a casa onde a gente morava na Ceilândia. Esse foi o nosso Natal mais inesquecível, porque a gente estava aí ostentando a nossa Coca-Cola. Vocês já devem ter me achado na foto. Eu sou, além de eu ser a mais linda, eu sou a única criança fazendo o que interessa, né? Já acharam? Sou a única que está comendo aí, gente, a de vestidinho preto. Então, essa sou eu aos 7 anos de idade, quando eu entrei na escola. Eu era essa menina cheia de esperança de que a escola mudaria a minha história, porque o meu pai falava isso para mim. Como ele não tinha aprendido a ler e escrever, ele dizia assim: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. Então, para mim, escola era o meu sonho, meu maior sonho era poder frequentar a escola. E o problema é que quando eu entrei na escola, eu já era uma criança muito marcada pelo racismo. Quando você nasce numa família interracial, o racismo começa em casa. E eu achava que a escola era esse lugar maravilhoso sobre o qual meu pai falava, onde não havia racismo. Um ano depois de estar na escola, eu já era uma criança diferente. Podem ver aí nessa foto, eu fui me tornando uma criança muito entristecida, porque dentro da escola o racismo se mostrou ainda mais violento e mais cruel. E eu fui silenciando, eu fui a cada dia me tornando uma criança mais silenciosa, na esperança de que se eu fizesse um esforço para ser invisível, as outras crianças não me notariam e eu me livraria das agressões. Eu tinha dificuldades para aprender, porque uma criança violada, né, sob pressão e estresse, tem muita dificuldade para aprender. Eu passei pela 1ª série sem saber ler e escrever, até que na 2ª série eu encontrei essa professora, Creuza Pereira dos Santos Lima, uma professora negra que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, um dia me chamou até a carteira dela. Eu criei as piores fantasias, imaginei que ela ia me dar bronca, que ela ia me bater, que ela ia me expor. Isso foi há cerca de 40 anos atrás, exatamente quando eu tinha 8 anos de idade, hoje eu estou com 48. Quando eu cheguei perto da professora Creuza, para minha surpresa, ela não queria me dar bronca, ela não queria me expor, ela me colocou no colo. E foi um colo que representou um marco na minha história, porque a partir daquele acolhimento da professora Creuza, eu venci as minhas dificuldades, eu me senti uma criança passível de ser amada, em condições de aprender, e do alto dos meus 8 anos eu decidi que eu queria ser professora. E fiz todo o esforço para ser professora, inclusive formei a minha primeira turma quando eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade. Alfabetizei os meus 3 irmãos, que eram mais novos que eu, me formei professora aos 17 anos, fiz o magistério, fiz parte da primeira turma de período integral. Comecei a atuar como professora, muito apaixonada pela profissão. Trabalhei durante uma década com as séries iniciais e depois, no ano de 2000, eu cursei letras e fui trabalhar com os anos finais. E aí eu tomo um grande susto porque eu descubro que os estudantes não gostavam das minhas aulas.
Eu escolhi dar aula na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna, porque eu queria trabalhar na minha comunidade, eu queria devolver para a minha comunidade tudo de grandioso que a educação tinha trazido para a minha vida. O meu impacto, quando eu entrei na sala de aula, que os estudantes não queriam aprender, foi tão grande que eu adoeci. Eu entrei em depressão, cheguei a pesar 37 quilos, fiquei muito prostrada e precisei buscar ajuda terapêutica. E nesse processo de busca de ajuda terapêutica, eu descobri que o meu adoecimento estava relacionado ao fato de que eu não queria ser professora apenas para ter uma profissão. Eu queria ser professora para ser agente de mudança. E quando eu vi os alunos virando as costas para a escola, aquilo me causava um profundo sofrimento. Naquele momento, eu decidi que precisava estudar para ressignificar a minha prática pedagógica. Passei a prestar mais atenção no que os meus alunos diziam, descobri que eles gostavam muito de tecnologias e eu era muito distante desse território, me aproximei um pouco mais e, num belo momento, os meus alunos me solicitaram que eu criasse uma rede social para me comunicar com eles. Eu fui ressignificando a minha prática pedagógica, incorporando as novas tecnologias e usando as redes sociais como ferramenta pedagógica para me aproximar deles. Até que, num dado momento, usando as minhas redes sociais, eu comecei com o Orkut, ou seja, tem bastante tempo isso, né? Depois migrei para o Facebook, mais recentemente estou no Instagram e estou quase chegando no TikTok, viu, Aletheia? É a rede social da moda, né? E aí eu comecei a usar o Facebook, e com o Facebook veio aquela coisa de postar vídeos, né? Todo adolescente virou cineasta. E as minhas alunas começaram a postar vídeos que me incomodavam. Pontualmente, uma menina de 13 anos postou um vídeo onde ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada. A música que ela escolheu era uma música que objetificava e desqualificava as mulheres, e a performance que ela fez na dança era uma performance extremamente sensual para a idade dela. Eu fiquei preocupada com os riscos que ela corria de ser interpelada por um pedófilo. Fui estudar para entender por que as meninas performam daquela maneira. Descobri que aquele comportamento tem nome, chama-se sexting, e está relacionado às tecnologias de gênero, que são todos os modos simbólicos que fazem parte da nossa cultura e que são decisivos para constituir a nossa subjetividade. Então, por exemplo, brinquedos são tecnologias de gênero que ensina desde cedo para as meninas que elas devem ocupar o espaço doméstico, né? Brincar de boneca. Por outro lado, os brinquedos dos meninos reportam a força, coragem, domínio, espaço público. Desde cedo, os meninos são incentivados a montar blocos lógicos, a desenvolver o raciocínio. Tudo isso são tecnologias de gênero que estabelecem performances diferentes para meninos e para meninas e faz com que a gente haja, muitas vezes, sem nem saber o quanto a gente foi interpelado pela cultura. Outro ponto interessante são os contos de fada. Se a gente pensar na Bela e a Fera, a gente tem um conto de fada que ensina para as meninas desde cedo que se elas forem incríveis, elas podem casar com monstros, feras abusivas, que elas vão conseguir transformá-los em príncipes. Ou a gente tem tecnologias de gênero que ensinam para as meninas, como no conto da Ariel, que em nome de viver um grande amor, ela deve abrir mão da voz dela, porque esse é o preço que a Ariel tem que pagar para viver um grande amor. A bruxa Úrsula exige que ela abra mão da própria voz. Isso é uma pedagogia afetiva e uma tecnologia de gênero. Inclusive, a letra da música da Pequena Sereia, né? Eu não sei se vocês já viram a tradução, mas ela diz exatamente isso. Olha, o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vai querer jogar a conversa fora. E os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Todos esses modos simbólicos vão operando dentro da nossa cultura para que as meninas, desde a primeira infância, acreditem que a coisa mais importante que pode acontecer na vida delas é serem escolhidas por um príncipe para casar e o que está reservado para elas é o espaço doméstico, é o casamento e a maternidade. E aí isso não para por aí, porque as tecnologias de gênero, elas atuam para também trazer pedagogias afetivas. Então, os nossos afetos são colonizados, né?
as nossas emoções também são colonizadas. E aí a gente tem, por exemplo, quais são os modelos de conduta que são apresentados para as meninas na nossa cultura? A gente tem desde chacretes, Gretchen, tiazinha, feiticeira, mulher melão, mulher melancia. Mesmo as paquitas que apresentavam um programa infantil eram muito erotizadas. Mulher melão, melancia, dançarinas do Faustão, né? Mulher moranguinho. Tudo isso funciona como tecnologias de gênero que ensina para as meninas, que apresenta como modelos para elas se inspirarem, mulheres que performam desse lugar onde elas se colocam apenas como objetos sexuais. É claro, gente, que é muito bom que nós exerçamos a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, mas a tragédia é pertencer a uma cultura que diz que nós só servimos para ser objeto sexual. Isso nos desumaniza. Isso tem um impacto muito grande na nossa subjetividade, né? E se a gente observar, a cultura machista, ela também é racista, porque ela privilegia corpos brancos, jovens e magros. Então, no processo de objetificação, há também a celebração de um determinado padrão estético. Eu entendi que a única maneira de combater essas tecnologias de gênero que fazem parte da nossa cultura e influencia as meninas a acharem que o único valor que uma mulher tem está no seu corpo e na sua sensualidade, foi trazer outros modelos para as meninas se inspirarem. A minha perspectiva foi, se meninos e meninas estão se inspirando nesse referencial de mulheres, que tal se a gente trazer outros referenciais? E aí, a gente tem que falar também que essas tecnologias de gênero, elas convencem as mulheres que o casamento é o grande prêmio. E para os homens, o casamento é tortura, quando a gente sabe que, segundo estudos de gênero, o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres e um fator de proteção para a saúde mental dos homens. Mas a gente tem que falar também das tecnologias de raça. Assim como há modos simbólicos dentro da nossa cultura que fazem a gente acreditar que ser mulher é ser inferior, é ser objeto sexual, é servir apenas para casar e ter filhos, a gente também tem modos simbólicos que fazem a gente acreditar que a branquitude é superior à negritude. Aqui a gente tem uma obra clássica, né, que mostra como foi criada essa ideia de que quanto mais clara a cor da sua pele, mais superior você é. Você tem uma mulher negra retinta agradecendo a Deus porque sua filha casou com um homem branco e o neto nasceu mais branco ainda, né? Isso é uma tecnologia de gênero. Aqui outro exemplo de uma obra que aparece nos livros didáticos, é uma obra do Debré, em que crianças negras estão colocadas em um chão, desumanizadas, né? Muita gente não conhece a história desse quadro, gente, mas a história conta que as mulheres brancas portuguesas traziam seus animais de estimação e chegando aqui no Brasil eles não suportavam o calor dos trópicos e morriam. Essas mulheres tomavam os filhos das mulheres negras e tratavam como animais de estimação. Então, todas essas representações que estão na nossa cultura produzem nas mulheres um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de subalternidade e um sentimento de que o meu valor está enquanto eu sou bonita, gostosa e sensual. Não é à toa que o Brasil é campeão de cirurgia plástica, né? Porque todo mundo quer caber nesse padrão estético branco, jovem, magro. As tecnologias de raça geram um sentimento de auto-ódio, de subalternidade, de servilidade de mulheres negras. E aí, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele veio justamente para trazer outras referências a partir das quais meninas estudantes da educação básica nos anos finais, no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia, pudessem se inspirar. E as ações do projeto foram as seguintes. Primeiro, eu propus que eles lessem obras escritas por mulheres. A escola ainda privilegia a escrita de homens, né? O nosso currículo ainda é eurocentrado, ele é muito centrado na cultura branca e masculina. Então, eu levei o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, e 3 obras de uma grande escritora negra. Então, no total, foram 4 obras escritas por mulheres negras e 2 por mulheres brancas. E propus o estudo da biografia das grandes mulheres. Mas aí só peguei
mulheres incríveis que deixaram grandes legados para a humanidade. Então, desde Carolina Maria de Jesus, que era papel, e se tornou uma grande escritora, teve sua obra traduzida para 13 idiomas, passando por Irena Zendler, que salvou 2.500 crianças da morte no período da Segunda Guerra Mundial, chegando a Malala, que levou um tiro por defender o direito das meninas frequentarem a escola e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Rosa Parks, a costureira do Alabama, que lutou, né, pelos direitos civis nos Estados Unidos, se recusando a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco, contrariando uma lei estadual, foi presa por isso e o ato dela fortaleceu a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e entrou para a história. Eles também conheceram a história da Maria da Penha, essa mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio e sobreviveu, e a partir da sua vida ela lutou por outras mulheres. A Lei Maria da Penha foi criada graças à mobilização dela, que acionou um organismo internacional de defesa dos direitos humanos para denunciar os crimes contra mulheres no Brasil. Depois que eles também conheceram Nise da Silveira, a primeira mulher a estudar medicina no Brasil. Ela revolucionou a psiquiatria se divide em antes e depois de Nise da Silveira. Foi dela a ideia de levar tratamentos humanitários em substituição a eletrochoques e à medicação psicotrópica. Depois de conhecer essas mulheres inspiradoras, eles conheceram mulheres da nossa comunidade, como Patrícia Melo Pereira, uma jovem que sempre estudou em escolas públicas, em Ceilândia, no Sol Nascente, e conquistou uma bolsa de estudos para cursar medicina na Venezuela. Eles também conheceram Madalena Torres, essa mulher que dedicou a sua vida à educação de jovens e adultos e ajudou a descentralizar a UNB, a levar para campos em Ceilândia, Planaltina e Gama. Conheceram a minha querida professora Creuza, Cristiane Sobral. Fizemos uma campanha nas redes sociais de combate à violência contra a mulher, mobilizamos a comunidade, trabalhamos com estudo de casos sobre o uso consciente, ético e seguro das redes sociais, e na etapa final do projeto, eu pedi que os estudantes entrevistassem a mulher inspiradora das suas vidas. O meu objetivo é que eles compreendessem que, sim, nós temos mulheres inspiradoras no mundo, no Brasil, na nossa cidade, mas a gente também tem muitas mulheres inspiradoras nas nossas vidas. Essa foi, sem dúvida, a etapa mais surpreendente do projeto, porque nela os estudantes foram convidados a escolher uma mulher inspiradora para entrevistar e contar a história dela. E quando o projeto começou, os meninos me diziam assim: nossa, professora, depois que você trouxe essas mulheres incríveis para a gente, eu só posso entrevistar como mulher inspiradora a minha mãe. O outro me dizia: eu só posso entrevistar a minha avó. E quando a gente começou o trabalho, eu percebi que esses estudantes, embora fossem absolutamente apaixonados por suas mães e avós, tinham lacunas em relação à história dessas mulheres. Então, eu preparei um roteiro para que eles sanassem essas lacunas e eles já voltavam da entrevista muito transformados, com o peito estufado, o olho brilhando, e me diziam assim: professora, eu descobri que a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu descobri que ela trabalhava no interior como quebradeira de coco para ajudar no sustento da família. O outro me falava: professor, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir o sustento da família. O outro me falava: professor, eu descobri que a minha mãe foi expulsa de casa comigo na barriga e ela lutou com o mundo para que eu estivesse vivo. História de mulheres extraordinárias que enfrentaram todo tipo de violência. E aí a gente viu que essas histórias eram tão bonitas que nós decidimos transformar nesse livro aqui, Mulheres Inspiradoras, onde meninos do 9º ano do ensino fundamental, meninos e meninas, contam histórias de mulheres das suas vidas. E aí aqui a gente tem imagens do dia do lançamento do livro. Esses foram os resultados alcançados. Num dado momento, alguém viu a nossa campanha pelas redes sociais de combate à violência contra a mulher e sugeriu que nós nos inscrevêssemos no Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos. Em 2014, nós concorremos com projetos do Brasil inteiro e conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos R$5.000 para a escola. Depois descobrimos que esse seria o primeiro de uma série de prêmios que a gente ganharia, conquistamos o
Prêmio Professores do Brasil, o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, o 22º Prêmio Cláudia, e no dia 29 de maio, eu abri o jornal e descobri a notícia de que o nosso projeto tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional e que eu iria para Lima, Peru, para concorrer com 18 projetos de língua espanhola de países ibero-americanos como Uruguai, Paraguai, Argentina, Panamá, El Salvador, e lá fomos nós. Para nossa surpresa, mesmo sendo o único projeto de língua portuguesa, nós conquistamos o primeiro lugar, levamos $20 mil para a escola, mas, para nossa surpresa, a coisa não tinha parado por aí. Depois eu fui apresentar esse projeto num evento chamado Brasília Cidade Internacional, e um representante da CAF, que é um Banco de Desenvolvimento da América Latina, se apaixonou pelo projeto, levantou recursos e doou esses recursos para que o projeto Mulheres Inspiradoras chegasse a mais 15 escolas públicas do Distrito Federal. Então, desde 2017, a partir da assinatura de um acordo de cooperação internacional, o projeto Mulheres Inspiradoras é política pública de governo no Distrito Federal. Ele já formou mais de 100 professores, hoje ele está em 40 escolas do DF. Cada escola que participa do projeto recebe um acervo de obras e ele também é desenvolvido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois disso, eu tive a oportunidade de participar de programas como Encontro com a Fátima, Espelho do Lázaro Ramos, Conversa com Bial, e é muito importante porque a ideia é justamente inspirar meninas e mulheres a ocupar espaços de prestígio e de visibilidade a partir de outras possibilidades identitárias e não essas representações hegemônicas onde a gente é sempre objetificada, né? Mais recentemente eu tive no Papo de Segunda, isso foi em outubro, né, no Dia do Professor. Aqui a gente tem imagem das professoras que participaram, né, da primeira edição do programa, a quem eu sou muito grata, porque sem essas professoras que abraçaram o projeto, a gente não teria conseguido ampliar. Imagens da nossa formação. E aí eu queria encerrar a minha fala trazendo essa imagem que para mim é tão significativa, que é a imagem da professora Creuza, a professora que há 40 anos atrás me inspirou a ser professora, sendo uma mulher negra, me anunciou uma outra possibilidade identitária. Eu a entrevistei como parte do projeto Mulheres Inspiradoras, conto a história dela aqui no livro, e eu tinha uma pergunta guardada no meu coração quando eu entrevistei a professora Creuza, eu tinha 34 anos que eu não a via. E eu perguntei para ela por que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela me notou. Eu perguntei para ela, professora, você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, machucada pelo racismo? E ela disse, eu não via nada disso. Eu só via uma criança que queria aprender. Ali a professora Creuza me mostrou a beleza e a grandiosidade de olhar para uma criança, para um estudante, para um adolescente e não focar nas fragilidades dele, mas focar na força e na potência. Eu era uma criança a quem faltava muito, faltava um pai alfabetizado, uma mãe escolarizada. A gente vivia em situações muito precárias, mas a minha vontade de aprender me tomava inteira. E a professora Creuza teve a sensibilidade de focalizar isso. Então, eu espero que todos nós, né, que atuamos com meninas, que a gente preserve essa sensibilidade de olhar para o que as meninas têm de força e de potência. Que todos nós, educadores, sejamos educadores inspiradores, capazes de enxergar em cada estudante da periferia, cada menino e cada menina, a força e a potência que eles têm. Muito obrigada. Tina, minhas palmas, minha emoção de viver esse momento novamente contigo. É sempre inspirador ouvir você falando e contando essa história tão linda. Isso emociona mesmo. E isso me faz acreditar que sim, existe futuro e que sim, a gente tem que fazer a nossa parte para mudar essa sociedade. Muitíssimo obrigada novamente por estar aqui conosco nos meninas.com, compartilhando esse momento tão lindo. Obrigadíssimo. Temos algumas perguntas, mas aí a gente
a Jaqueline apresenta e depois a gente faz as perguntas todas, tá bom? Muitíssimo obrigada. Perfeito. Muito Obrigada, obrigada gente. mesmo. Jaque, você tá me escutando? Sim, estou. Uhum. Consegue compartilhar a nossa tela? Sim, A vou tela. A compartilhar aqui. Jaqueline Mesquita, estou na maior intimidade, já chamando de Jaque, mas Jaqueline Mesquita é professora do Departamento de Matemática da UNB, e ela também tem uma linda história para compartilhar conosco, por isso que ela está aqui nessa tarde. E em 2019, ela foi vencedora do prêmio concedido pela L'Oréal Unesco na categoria de matemática para mulheres na ciência. Então, assim, é outra premiada que está conosco nessa tarde, é outra história que tem muito a nos inspirar. Então, Jaqueline, de novo, obrigada por aceitar e estar aqui conosco, tá? Tá com você. Obrigada. Obrigada. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Ok. Primeiramente, boa tarde, né, a todas e a todos. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Letéia pelo convite. E também gostaria de dizer que é uma grande honra para mim, né, estar ao lado de mulheres tão inspiradoras. Eu não conhecia a história aí da Gina, realmente uma história muito bonita e que me emocionou bastante. Então, é muito importante, parabéns aí pela organização desse evento, que eu acho que é bastante importante. Bom, eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória como mulher matemática, né, um pouco sobre um pouco da minha trajetória, e eu vou começar falando na época da minha escolha da minha carreira, né? Então, também assim, a ideia é focar mais na minha trajetória. A Letéia pediu para eu trazer um pouco dessa minha história. E aí eu decidi começar por esse momento, que foi um momento bem difícil, que foi justamente decidir o que eu gostaria de fazer no vestibular. Então, inicialmente, eu fiquei com bastante dúvidas do que escolher, né, do que fazer. Eu gostava bastante da área de exatas, e os meus pais, eles queriam muito que eu fizesse medicina. Então, eu tive bastante pressão na época do meu ensino médio, o que eu iria escolher. A minha irmã, eu tenho uma irmã e a minha irmã era muito boa em arte, então a minha família não fazia tanta pressão, porque eles acreditavam que, como ela tinha bastante aptidão para artes, ela deveria seguir alguma coisa na área de artes plásticas ou arquitetura, e como foi a filha que sobrou, eles gostariam que eu fizesse medicina ou, de repente, até uma certa engenharia, já que eu gostava tanto da área de exatas. Mas eu gostava muito de matemática e física, e eu queria muito poder estudar a fundo essas duas áreas. Então, eu tive bastante dúvida em qual das duas definir. E aí eu conversei com uma tia minha, eu tinha uma tia que ela se formou em matemática e também em engenharia, ela atua como engenheira, mas como ela tinha essa formação em matemática, achei que ela poderia me ajudar a conversar com a minha família e convencer os meus pais que matemática poderia ser uma boa escolha. E aí, então, a minha tia conversou com os meus pais, ele convenceu minha mãe de que matemática poderia ser realmente uma boa escolha, mas o meu pai ele não ficou muito conformado com isso. E aí meu pai ele falou, bom, então faça matemática, mas depois você faz um outro curso, ou uma engenharia, ou uma computação. Então eu entrei para o curso de matemática, e inicialmente eu escolhi licenciatura, e quando eu entrei em matemática eu gostei muito do curso, e aí inicialmente eu tentei entrar em alguma iniciação científica, mas eu não consegui entrar em nenhuma iniciação científica quando eu estava na minha graduação. E aí eu comecei a fazer alguns cursos que uma professora que atualmente já está aposentada da Universidade de Brasília, que é a Maria Terezinha Gaspar, só que ela atualmente também está atuando no nosso departamento. E aí ela oferecia vários cursos de extensão, e aí eu participei de alguns cursos que ela fazia. E também tive várias disciplinas com ela. E ela conversou comigo sobre a possibilidade de eu fazer algum curso de verão em alguma universidade fora da Universidade de Brasília. Eu fiquei um pouco receosa na época que ela me convidou, né? Falou para eu tentar em algum lugar, mas como eu tinha vários colegas que estavam tentando cursos de verão na Universidade de São Carlos, de São Paulo, em São Carlos, eu decidi então tentar fazer o curso de verão. E aí então tinham duas opções para aplicar.
A primeira delas era um curso mais assim, simples na época para mim, porque eu já tinha cursado um similar na Universidade de Brasília, que era álgebra linear, e um outro que era mais avançado, que se chamava análise complexa. E aí, como eu era da licenciatura e eu não tinha feito análise na reta, eu pensei, não vou tentar uma análise complexa, vou tentar o mais simples, que era álgebra linear. E aí, então, eu postulei para esse curso de verão e fui contemplada com bolsa, mas não para fazer esse curso de álgebra linear. Eu fui contemplada para fazer o curso de análise complexa. Eu fiquei com bastante medo na época, porque era um curso bastante avançado, especialmente para quem estava fazendo licenciatura em matemática, e eu ainda não tinha nem sequer feito análise na reta, que seria um pré-requisito para esse curso, mas eu decidi ir mesmo assim. Então, eu fui para São Carlos, né, e também outros colegas meus foram para São Carlos fazer esse curso. E aí, quando eu cheguei em São Carlos, no meu primeiro dia de aula do verão, o meu professor falou na turma que quem não tivesse feito análise na reta não tinha a menor condição de acompanhar aquele curso de análise complexa, porque era um curso bastante avançado, né, e tinha que ter pelo menos essas noções básicas. Então, ele dizia que, como pré-requisito, a pessoa deveria ter análise na reta, que eu não tinha que ter espaços métricos, que era uma outra disciplina que eu também não tinha, e topologia, ou pelo menos 2 desses cursos. Eu não tinha nenhum deles. E aí eu fiquei bastante triste, mas ao mesmo tempo receosa de... Vocês estão escutando? Só para ter certeza, acho que sim, né? Sim, sim. Ah, tá. É que travou aqui para mim, tá bom. Então, eu fiquei bastante receosa se eu iria dar conta ou não de fazer esses cursos. E aí, então, eu decidi conversar com o professor que estava dando a disciplina, perguntar se ele achava que eu tinha condições de fazer esse curso. E aí, então, eu fui na sala dele com o meu histórico e perguntei para ele se ele achava que com a minha base, com as matérias que eu tinha cursado, se eu conseguiria acompanhar o curso. Ele olhou e disse, olha, você não tem nenhum dos pré-requisitos, né, que deveria ter para fazer esse curso. Ele falou, é quase impossível que você consiga acompanhar esse curso, dado que é um curso que todo mundo que está aqui já terminou a graduação e normalmente a maioria era de bacharelado. E aí, então, eu fiquei muito triste com isso. E aí eu decidi, antes de tomar minha decisão, ir na Xerox e xerocar o material do curso de verão. Independente de eu fazer ou não fazer o curso de verão, eu pensei que se eu fosse fazer, eu ia precisar do material. E se eu não fosse fazer, eu poderia levar de volta para Brasília e estudar lá, quando eu voltasse. E aí, quando eu estava na Xerox, eu vi essa figura. E aí eu parei um pouco e comecei a pensar sobre isso. Tipo, será que eu desisto ou será que eu continuo? Meu medo era continuar e reprovar, e como que eu ia encontrar a Terezinha, né, que me recomendou, e falar para ela que não deu certo, né? Então eu tinha bastante receio com relação a isso. E aí, então, quando eu vi essa figura, eu refleti bastante e eu decidi continuar. Então eu fiquei no curso de verão. Eu estudei muito, eu varei noites, assim, realmente foi assim eu estudei de uma forma assim que eu nunca tinha estudado antes. E aí, quando teve a primeira prova, eu tive um desempenho muito bom, eu fiquei entre as melhores da turma. Isso me deu forças para continuar, e aí eu consegui, né, estudar para também fazer a segunda prova, e aí eu fui classificada, muito bem classificada, e fui selecionada para o mestrado da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Então, eu fiquei muito feliz, mas, assim, foi realmente a base de muitas noites, assim, claro, né, acabou o curso de verão, eu não tinha conhecido a cidade de São Carlos, né, foi realmente muito, assim, desgastante o curso de verão. E aí, quando eu voltei para Brasília, eu tinha voltado como selecionada, né, para esse curso de mestrado, mas eu não podia entrar porque eu ainda não tinha formado em licenciatura. E aí eu ainda precisava de mais 6 meses para formar. E aí, então, eu voltei para Brasília, fiz, né, esses 6 meses e fiquei bem na dúvida se eu iria fazer realmente o curso de mestrado ou se não. E nesse semestre que eu voltei, eu fui aceita para uma iniciação científica que eu tanto queria, e era mais voltado para a área de matemática computacional. E meus pais, né, gostariam muito, que o meu pai especialmente queria muito que eu entrasse mais para a área de computação, então ele
tentou me incentivar a não ir fazer o mestrado, mas ficar para fazer essa iniciação científica. Eu também, na mesma época, passei no concurso da fundação, então a minha mãe falou, não, filha, fica aí, né? Você já pode assumir um concurso. E aí, então, eu decidi conversar com a Terezinha, que tinha me indicado para esse verão, para ver o que ela me aconselharia. E aí, a Terezinha falou para mim que eu devia ir fazer esse curso de mestrado. Eu fiquei bastante receosa, mas a Terezinha, né, como ela foi realmente uma professora que me indicou, que acreditou em mim, e ela estava me dando aquele conselho e falou que seria muito importante para mim fazer esse mestrado em São Carlos, eu decidi ir. Foi realmente uma decisão muito difícil para mim fazer esse mestrado em São Carlos. E o meu primeiro ano de mestrado foi assim um ano bem complicado, porque foi a primeira vez que eu tinha saído de casa, né, que eu tinha encarado, né, sair do meu conforto, assim, digamos assim, perto da minha família, perto dos meus amigos. E o começo também, minha bolsa demorou bastante para ser implementada, então foi bem difícil o começo. Mas, bom, eu pensei várias vezes em desistir, né, em muitos momentos. Foi o primeiro ano de mestrado, foi um ano bem complicado. Mas, no final das contas, eu terminei meu mestrado, então eu fiz, né, a graduação e licenciatura em matemática. Depois, né, como eu falei, eu fiz esse mestrado em matemática pela Universidade de São Paulo, em São Carlos, e no final das contas foi muito bom. Eu terminei com 3 artigos. Depois eu continuei, no meu doutorado, eu continuei na Universidade de São Paulo, em São Carlos, tive 7 artigos, e aí também eu consegui fazer um doutorado de sanduíche, né, um tempo no exterior, na Academia de Ciências da República Tcheca, com bolsa da CAPES. Então, foi realmente, assim, muito gratificante ter ficado, né, como a Gina contou, da professora Creuza. Eu digo que a Terezinha teve realmente um grande papel nessa minha decisão de seguir, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, especialmente porque eu tive muita dificuldade no mestrado e muitas vezes eu pensei em desistir, especialmente por estar longe, também por eu ter vindo de uma licenciatura, então eu tive que estudar muito para poder realmente estar, né, competindo assim, no mesmo nível da turma, conseguir alcançar o desempenho desejado. Bom, e aí depois disso, em 2012, eu ganhei o Prêmio Internacional Bernhard Albach para estudantes, um prêmio da Sociedade Internacional de Equações de Diferença, na Nova Cella, na Itália. Ele é dado para recém-doutores, né, na minha área de pesquisa. Depois, eu fiz 2 pós-doutorados. Eu fiz o primeiro pós-doutorado na Universidade de Santiago do Chile, com bolsa da CAPES. Depois, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, em São Carlos, por 3 meses. Depois, eu fui aprovada no concurso da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. E aí, eu fiquei por 2 anos lá como professora. E aí, lá era muito bom o campus, só que eles não tinham pós-graduação. E aí, então, mas aí eu orientei alguns alunos de iniciação científica, né, também consegui participar do programa da OBMEP, né, que é o Programa de Olimpíadas Brasileiras de Matemática, então eu pude orientar alguns alunos. E também, bom, depois disso, em 2014, eu recebi um auxílio financeiro para participar do ICM. O ICM, ele é o maior congresso da área de matemática do mundo. Nesse congresso, onde é dado o equivalente ao Prêmio Nobel em Matemática, que seria a medalha Fields. E aí foi a primeira vez que eu fui, né, para esse evento. Esse evento aconteceu em Seul, na Coreia do Sul. E nesse evento, foi a primeira vez que uma mulher ganhou a medalha Fields. Nunca na história uma mulher tinha ganhado. Então, foi uma emoção muito grande presenciar, né, uma mulher ganhando a medalha Fields. E também foi nesse mesmo evento, nesse mesmo ano, que um brasileiro ganhou a medalha Fields. Então, também, assim, então foi uma emoção tripla, né? Primeiro, de estar, né, presenciando um evento desse. Segundo, de ver uma mulher ganhando a medalha Fields. Então, de se sentir inspirada, né, por ter uma mulher ganhando um prêmio tão importante na matemática, e também de ver pela primeira vez um brasileiro conquistando esse prêmio. Bom,
E aí, então, em 2015, eu passei no concurso no Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, né? Então, eu entrei, eu fiquei muito contente, né? Eu fiz minha formação, minha vida inteira, né? Basicamente, foi em Brasília. Então, eu fiquei muito contente de voltar para a Universidade de Brasília. E aí, então, em 2017, eu fui selecionada para participar do 5º Heidelberg Laureate Forum. Esse é um evento que acontece todo ano e eles selecionam 100 jovens da área de matemática e 100 jovens da área de computação, dos níveis de graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aí, nesse evento, eles convidam os laureados da área de matemática e os laureados da área de computação. Então, tem tanto os medalhistas Fields, como o pessoal que ganhou o prêmio Turing, tem o pessoal também que ganhou o prêmio Abel, e aí esses jovens têm contato com esses laureados. É um momento, assim, muito importante, né, que você tem justamente esse contato com esses grandes pesquisadores, que são grandes inspirações. Bom, em 2018, eu fui eleita membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. E aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu comecei a pensar quantos membros, né, teria na área de matemática. Vocês estão escutando? Bom, então, aí eu decidi dar uma pesquisada, né, para saber como seria a disparidade com relação à quantidade de homens e mulheres. E aí eu pesquisei, tem 34 membros afiliados e ex-afiliados da área de matemática, e apenas 5 são mulheres e 29 homens. Então, assim, é realmente ainda, né, bastante discrepante, né, isso daí. Isso, quando a gente vai para a categoria de membro titular, essa discrepância é ainda pior. Em 2018, eu fui eleita membro jovem afiliada da Academia Mundial de Ciências. Essa é uma categoria que foi criada em 2007. E aí também eu fiz a mesma pesquisa, né, e até o momento foram 10 jovens membros afiliados da área de matemática. E se a gente considerando, né, na América Latina e a região do Caribe, desses 10, 9 são homens e apenas uma mulher. No caso, seria eu. Então, tipo, são 9 homens e apenas uma mulher. Então, realmente, é bastante discrepante também. Bom, em 2018, eu fui selecionada como Oberwolfach Leibniz Fellow. Esse daí é um centro de pesquisa que existe na Alemanha, que fica nas Florestas Negras, e é um centro de pesquisa onde você fica bem isolado de tudo, só para se focar em matemática, em fazer pesquisa em matemática. Lá também eles preparam alunos para as Olimpíadas de Matemática. E aí, nesse centro, é um centro muito interessante, você tem uma infraestrutura muito boa para você se focar realmente na sua pesquisa. Você tem contato toda semana com diversos pesquisadores que vêm de vários lugares do mundo, só para você realmente trabalhar ali no seu projeto. É muito interessante. Eu passei 2 meses nesse centro de pesquisa. Também participei do documentário que foi feito, né, o Journeys of Women Mathematics, junto com várias mulheres da área de matemática. Em 2018, eu fui membro da delegação brasileira na Assembleia Geral da União Internacional de Matemática. Então, eu tive essa honra de poder representar, né, a delegação brasileira nessas decisões da Assembleia Geral. Em 2019, eu fui contemplada com a bolsa da Alexandra von Humboldt, que é uma bolsa de bastante prestígio na Alemanha, para fazer um pós-doutorado em Gießen, na Alemanha. Então, eu fiquei, o ano passado, né, eu estava fora, estava na Alemanha fazendo esse pós-doutorado, e é um convênio que existe entre essa fundação, Alexandra von Humboldt, e a CAPES. E aí, nesse ano, eu fui bolsista de destaque da CAPES. Em 2019, eu fui convidada para ser plenarista de um evento importante da matemática, que é o BRICS Mathematics Conference. Seria uma conferência, né, que é realizada pelos membros do BRICS, então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí esse ano, né, de 2019, foi na Rússia, em Nópolis.
Em 2019, eu fui a ganhadora do Prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências, na categoria de matemática, então aí a cerimônia do prêmio. Foi realmente assim muito importante para mim esse prêmio, porque esse prêmio para Mulheres na Ciência, ele tem essa questão de querer trazer visibilidade ao que as mulheres estão fazendo, né? A matemática, a ciência que as mulheres estão fazendo, tem várias categorias, né? Tem a matemática, tem física, ciências da vida. Então, é muito importante porque justamente a sua área de pesquisa, o que você está trabalhando, você ganha bastante visibilidade para poder contar um pouco sobre isso. Em 2020, eu fui convidada para coordenar uma sessão especial de matemática no evento da FAPESP, junto com a Royal Society. Isso foi no interior de São Paulo. E aí, então, desde então, assim, eu tive várias colaborações e visitas científicas, né? Fui para a Alemanha, fui para o Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Japão, Polônia, Portugal, República Tcheca. E aí também, né, por conta desses prêmios, também tive bastante visibilidade, especialmente o prêmio da L'Oréal, como eu comentei, para poder divulgar minha pesquisa. Então, saí em várias matérias do Globo, Correio Brasiliense, Portal do MEC, Portal da CAPES, o NB Notícias, a revista Darcy. Bom, outras conquistas também, né, que eu tive nesse tempo, eu fui secretária regional da Sociedade Brasileira de Matemática no biênio de 2017 a 2019. Atualmente ainda sou secretária regional até 2021. Me tornei bolsista de produtividade do CNPq nível 2 ano passado. Faço parte membro do Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Ciências. Bom, dei 66 palestras em eventos nacionais e internacionais. Apresentei 41 seminários, também nacionais e internacionais. Organizei 16 eventos e tive 29 artigos publicados e aceitos. E também eu queria comentar um pouco sobre as conquistas dos meus orientandos. Então, aqui é a Ana Carolina Lafetá, ela foi a minha primeira orientanda de doutorado e ela foi contemplada com a bolsa do DAD para fazer o doutorado de sanduíche na Alemanha, então ela passou um período lá, ela voltou recentemente para o Brasil. Também o Roberto Araújo, ele foi meu aluno de orientação, eu orientei a pesquisa dele no PET. Ele foi selecionado para o 8º Heidelberg Laureate Forum. E aí está até a notícia do Twitter da UNB, que é aquele lá que eu comentei, né? Então, ele agora faz mestrado no INPA e ele foi um dos selecionados para participar do próximo. Também a Mirelle, ela foi minha aluna de iniciação científica, atualmente ela é minha aluna de mestrado, e ela foi metade minha aluna e metade aluna do professor Paulo Henrique da Costa, que também está na foto, e ela ganhou menção honrosa na apresentação do trabalho dela no Congresso de Iniciação Científica da UNB. Bom, então, esse aqui seria a foto, né, do meu grupo de equações diferenciais funcionais da Universidade de Brasília. Então, são os meus alunos, né, os meus orientandos de iniciação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E, claro que eles têm um grande papel nisso, né, essa formação, né, de poder, tanto eu poder passar para eles, como eu também aprendo todo dia com eles muito. Então, eu acho que realmente tem um papel muito importante isso, tanto da gente passar as nossas experiências, né, nossos estudantes dos diversos níveis, como também a gente aprende bastante com eles. Bom, e aí eu queria deixar essa frase que eu acho muito interessante do Paulo Freire, esse pensamento, né? Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social do nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que em nós seja um a priori da nossa história individual e social. Bom, e com isso eu queria terminar só lembrando que o mundo, né, precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. Então, né, se você gosta da área de computação, gosta da área de matemática, gosta da área de física, enfim, a área que você escolher, né, a gente está precisando de mais mulheres, de mais representatividade.
E é isso. Então, eu queria só finalizar com essa frase. Obrigada. Obrigado, Jaque. Obrigada, obrigada. Vocês viram que foram mulheres super bem escolhidas e que eu fiquei muito feliz de estarem aqui, porque são mulheres premiadíssimas, são mulheres que têm carreiras inspiradoras e têm histórias belíssimas para nos contar, então acho que isso é muito importante. A gente precisa de bons exemplos, excelentes exemplos como dessas mulheres. Nós temos algumas perguntas aqui, e aí eu vou fazer assim, a gente tem uma fila, né, de quem foi se inscrevendo para fazer pergunta, e aí eu vou passando aí vou liberando o microfone e as pessoas, elas mesmas fazem as perguntas. Mas eu tenho uma pergunta e eu vou furar a fila, que eu queria fazer para a Gina e para a Jaque, para as duas, que é como vocês imaginam que essa pandemia nos impactaria se ela tivesse acontecido há 20 anos atrás, quando nós tínhamos todo o suporte tecnológico? Como isso seria impactante em nossas vidas? Ou seja, o que a tecnologia tem nos apoiado, mulheres inspiradoras, para, mesmo com tudo que está acontecendo, continuarmos trabalhando e produzindo? Gina, quer ser a primeira? Tu libera o teu fone? Isso. Liberei. Isso. Então, gente, é difícil até a gente imaginar, né? Como é que seria atravessar essa pandemia sem esses milhares de recursos tecnológicos que nós temos, né? Eles são uma potência. Inclusive, eu estou dando formação para professores no DF, no Brasil inteiro. Hoje pela manhã estive com professores do Piauí, e tenho falado isso, né, que hoje a questão da inclusão digital corresponde à inclusão social, porque quanto mais tecnologias a gente dispõe, mais fluidez a gente tem para lidar com a pandemia, né? A gente está aqui, eu estou olhando, parece que tem gente da Universidade Federal do Mato Grosso, então a gente pode estar aqui em Brasília conversando com alguém que é de outro estado, com um custo praticamente zero, sem ter que viajar, né? Eu acho que isso aqui é muito sofisticado, nós todos estamos numa situação de muito privilégio, mas eu penso que as tecnologias também são muito interessantes para resolver problemas mais elementares, né? Então, por exemplo, nas comunidades, as pessoas criaram aplicativos para que elas possam se apoiar, né? Identificar quem é que precisa de uma cesta básica, ajudar aquele microempreendedor que teve o seu trabalho encerrado, mas quer continuar vendendo a partir de um aplicativo. Então, eu sou absolutamente apaixonada pelas tecnologias e acho que elas nos deram um suporte impressionante. Mas entendo também que é nosso papel, né, como educadores, sempre trazer essa leitura crítica das tecnologias, porque a tecnologia por si só, ela não gera inovação. Ela precisa estar ancorada nos nossos marcos civilizatórios, ela precisa estar ancorada nos direitos humanos e nas concepções certas, né? Muito recentemente, a gente viu como as tecnologias foram colocadas a serviço de um projeto de poder nefasto, fascista, né? Então, a gente já tem evidências contundentes de que o uso de robôs para disseminação de fake news foi decisivo para o resultado das nossas eleições. Então, eu acho maravilhoso a gente falar das tecnologias, mas gosto de destacar que a gente precisa ter esse ancoramento nas teorias críticas do currículo, para a gente não deixar que as tecnologias sejam colocadas a serviço de interesses escusos. Obrigada, Gina. Jaqueline? Teu microfone. Vocês estão me vendo ou não? Não, nós estamos te vendo, estamos só te escutando. Que estranho. Pois é, não sei, acho que tem alguma fala na minha câmera. Bom, então, eu concordo, né, com o que a Gina falou. E eu acho que realmente, assim, né, sua pergunta, se isso acontecesse há 20 anos atrás, né, sem a gente ter, porque agora pelo menos a gente tem as tecnologias, claro que ainda existe a questão da inclusão, no sentido que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, né, então isso também acaba excluindo uma parcela também da população, mas, por outro lado, a gente pode manter algumas atividades
né, mesmo diante da pandemia, que nem agora esse evento que a gente está tendo. Claro que isso não substitui de forma alguma o presencial. Eu até fico perguntando como seria, né, dar aulas completamente virtuais, e eu já imagino que isso deve ser um grande desafio, de não ter esse contato, né, com o aluno, de não ter esse olhar, né, essa proximidade, que realmente faz muita diferença. Então, mas por um outro lado, claro que numa situação pandêmica, muito emergencial, as tecnologias são muito importantes. Elas ajudam, de certo modo, nunca vai substituir o presencial, mas elas ajudam um pouco a apagar o incêndio, vamos botar dessa forma. Mas o ideal realmente é fazer com que todos possam ter acesso a essas tecnologias. É isso mesmo, né? É impensável nós nos imaginarmos nessa pandemia sem o suporte tecnológico, sem a internet. Então, além do contexto educacional, científico, quanto a ciência tem mostrado importante para a sociedade, além de toda essa questão educacional, científica, tem aí a parte social. Como disse a Gina, o quanto as comunidades têm se movimentado, o quanto as comunidades têm conseguido melhorar a sua realidade devido à situação do suporte tecnológico. Então, tem sido realmente impressionante. Estamos vivendo dias nunca antes imagináveis, né? Então, antes de eu passar para as perguntas, eu só quero retificar minha apresentação no início do projeto, é que, na verdade, hoje nós temos 12 escolas, né? Eu falei 11, mas nós temos 12 escolas parceiras, porque também tem a Escola Francisco Alain em Planaltina, Goiás, tá? Então, temos 12, estamos mais próximos do objetivo das 20 escolas, como eu falei. Bom, na nossa lista aqui de espera, a próxima pessoa a fazer a pergunta é a Sabrina. Sabrina, você pode liberar seu microfone? Oi. Oi, Sabrina, pode fazer essa pergunta. Eu queria fazer a pergunta para a Gina, tipo, se ela... Não, para as duas, na verdade. Se houve alguma, tipo, eles vão estar, tipo, uma grande mudança na sociedade sobre isso, se teve alguma mudança no olhar delas, entendeu? Sobre todo o preconceito, todas essas coisas, tecnologia, se houve uma mudança sobre isso. Já que começa você a responder, que eu comecei a responder a outra, para a gente alternar essa ordem. Tá, ok. Bom, na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta. Você fala se teve algum tipo de preconceito, assim... Com tudo que foi relatado, toda a dificuldade, todo o preconceito, né, que existe, se teve mudança no que aconteceu no passado para os dias atuais. Se vocês percebem uma grande mudança, ou se a gente ainda vive nesse momento de total preconceito. Sim, entendi. Eu acho que sim, que só o fato da gente estar tendo um evento como esse aqui, né, já mostra várias mudanças com relação ao que a gente tinha anteriormente, porque na minha época, pelo menos de estudante, de graduação, enfim, inclusive na escola, eu nunca tive nenhum tipo de discussão com relação a meninas fazer matemática, ou isso não era colocado para a gente, assim, esse tipo de incentivo, trazer essa discussão, trazer esse olhar crítico com relação a isso. E para mim foi um verdadeiro choque, na verdade, quando eu saí do meu ensino médio, que era meio a meio, basicamente, né, meninos e meninas, e fui para a faculdade, que éramos basicamente, acho que 6 alunas, num universo de quase 40 estudantes. Então, realmente, assim, foi bem chocante para mim estar inserida nesse novo mundo. Então, eu acho que hoje tem muito mais diálogo, tem muito mais debate. Claro que ainda temos que continuar, né, trazendo essas discussões para justamente a gente melhorar, trazer uma sociedade mais inclusiva, mas eu sinto uma melhora nesse sentido, assim, de pelo menos se está se trazendo a discussão nesse sentido. Gina. Oi. Sabrina, obrigada pela sua pergunta. Eu sinto que houve mudança, sim, mas eu acho importante a gente marcar que essas mudanças não são mudanças espontâneas, né, que aconteceram por acaso.
elas são fruto de uma luta histórica do movimento feminista. A gente está aí na 4ª onda do feminismo e as mulheres vêm lutando há anos para quebrar essa estrutura machista que as exclui e que faz com que elas não ocupem os espaços de prestígio, de poder, de tomada de decisão, né? Só para dar um exemplo, quando eu falei das tecnologias de gênero, atitudes muito simples, né? Por exemplo, quando você dá para um menino blocos lógicos de montar brinquedos como Lego, você começa a estimular as estruturas cerebrais desse menino para a área de exata, para o cálculo, para a engenharia. E para a menina você dá uma vassourinha, né? Então, ali já no início a gente já começa a demarcar para os meninos espaços relacionados ao campo da matemática, tecnologias exatas, e começa a estabelecer para as meninas espaços de menos poder, o espaço doméstico, né? Então, eu acho que a gente teve mudanças, mas eu acho que a gente tem muito ainda a avançar. E eu acho que a gente tem alguns indicadores disso, né? Primeiro, o Brasil é o 5º em casamentos infantis. O nome é casamento infantil, mas, na verdade, o nome disso é pedofilia. A gente tem uma cultura que faz com que as meninas, na adolescência, sejam tomadas para viver com homens adultos, porque dentro da nossa cultura isso já está naturalizado. As próprias famílias, muitas vezes, são coniventes com isso, né? E aí, às vezes, essas meninas, muito cedo, abandonam a escola, porque elas têm os seus afetos colonizados e olham para aquele casamento como um grande prêmio, abandonam a escola, têm baixa escolaridade, desenvolvem independência econômica desses homens, vivem relações abusivas, têm muitos filhos, e aí, quando elas começam a envelhecer, elas são abandonadas. As mulheres negras foram deixadas de lado pelas políticas públicas. Então, a gente precisa prestar muita atenção às meninas das periferias, às meninas negras, às meninas... Porque para essas meninas as políticas públicas tardam a chegar ou nunca chegam. Então, para resumir, houve mudança? Houve. Mas, sendo o Brasil o 5º país em casamentos infantis, registrando o Brasil o assassinato de uma mulher a cada hora e meia, e a gente ainda tendo tantas mulheres, né, submetidas à violência, tantos números de estupro, significa que a gente tem que continuar lutando. Então, a Sabrina, que me parece que é bem jovem, né, vai receber o bastão das mulheres que abriram um caminho para vocês, Sabrina, para vocês continuarem nessa luta, tá? Porque ela nunca tá ganha, gente. A gente tem que lembrar que tem um movimento conservador tentando derrubar todas as nossas pautas progressistas. Então, em direitos, o jogo nunca tá ganho. Então, a gente pensa assim, as mulheres estão no mercado de trabalho, tá tudo certo. Não, tem gente querendo tirar direitos, tem gente querendo tirar as nossas garantias. Então, a gente tem que olhar para o que houve de mudança, para se alimentar de esperança, mas a gente tem que seguir na luta, sempre. Obrigada, Gina. Eu vou dar uma acelerada aqui, por causa do nosso tempo. A próxima é a Ana Rochefort. Ana, você está aí? Aí, libera o teu microfone, Ana. Acho que a Ana não está. Então, a Luzirene. Luzirene? Pode liberar o microfone e fazer a pergunta. Oi, eu acho que era a Gina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acho que ela já me respondeu aí, que era sobre a tecnologia, né? A questão de como é que está a expansão do projeto dentro da Secretaria de Educação para 2020, 2021, quantas escolas serão envolvidas e como é que você está pensando o uso dessas tecnologias digitais para a formação de professores. Eu achei até que você já tinha me respondido isso. Obrigada. Não respondi ainda não, mas respondo com o maior prazer, Luzirene. Hoje, Okay. Excepcionalmente, eu estou lotada na EAP, que é a Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, né? A primeira vez que eu saí da sala de aula foi em 2017 para
fazer o desenho do programa de ampliação, porque o Banco CAF nos doou cerca de R$100 mil e falou assim, ó, tá aí, o projeto tem que chegar para mais 15 escolas. Então, eu saí da sala de aula para pensar como é que a gente ia operacionalizar isso. Fiquei 2 anos afastada para o mestrado e voltei agora para a EAP. E a gente já estava com tudo engatilhado para oferecer mais uma edição da formação, e aí veio a pandemia, né? A gente estava encerrando as inscrições. Então, existem 2 possibilidades. Da gente agora fazer uma edição da formação para professores e professoras dentro das plataformas virtuais. A EAP usa o Moodle, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem que já está super consolidado na nossa cultura, as pessoas já conhecem. Mas, além disso, nesse momento da pandemia, a gente tem continuado a dar formações a partir da demanda das escolas, né? Eu sinto que, como falou muito bem a Jaqueline, essa questão da discussão sobre as questões de gênero, gente, ela ainda é muito pouco feita nas escolas. Há uma resistência para que isso aconteça, né? A proposta do Escola Sem Partido é para que a gente não discuta assuntos como esse que a gente está discutindo aqui dentro da escola. Então, há uma resistência muito grande e a gente quer que o projeto Mulheres Inspiradoras chegue a mais regionais, a mais escolas, e esperamos que, se a pandemia custar a passar, a gente consiga colocar de pé uma plataforma de formação virtual. E aí eu quero aproveitar o espaço para divulgar o meu Instagram, que é @professora Gina Vieira, porque toda essa movimentação, né, de oferta de cursos que a gente vai fazer, eu faço por lá, pelo meu Instagram, tá? Obrigada pela sua pergunta, Luzirene. Obrigada, Gina. A próxima aqui na minha lista é a Vânia Souza. Vânia, pode liberar o microfone. Vânia, tá aí? Vânia, você tá aqui. Libera o microfone, a gente não está te escutando. Vânia? Ela avisou que caiu, teve que sair. Tá, então é a Bianca Patrocínio. Oi? Eu gostaria de perguntar, muito bom. Eu gostaria de perguntar para vocês quais que foram as maiores motivações para vocês nunca desistirem. Excelente. Teve alguma específica? Quer começar, Jaque? Pode ser, tanto faz. Posso começar. Só para avisar, eu vou deixar a câmera desligada, porque a internet está bem instável. Eu caí agora e consegui voltar, mas então vou deixar assim. Tá, sem problema. Olha, é uma pergunta bem difícil, na verdade, a sua. Porque, bom, por vários momentos, na verdade, né, especialmente diante de algumas dificuldades, eu cheguei a pensar bastante em desistir, em muitos momentos. Mas eu acho que talvez, assim, uma das coisas que foi muito importante para mim foi justamente ter exemplos, assim, ter motivações, ter pessoas que eu me inspirava, que eu vi que conseguiram chegar lá e que eram verdadeiros exemplos para mim. Então, essas pessoas me motivavam a continuar e a querer seguir em frente. Então, acho que isso teve um grande impacto para mim. Algumas pessoas que eu tinha como exemplo, como referência, e também, claro, o suporte que eu tive de algumas professoras e professores, né, que foram muito importantes para mim. Então, eu diria que esses foram assim, os grandes pilares para eu seguir em frente, em muitas ocasiões. Gina? Oi. Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Foi a Bianca Patrocínio. Bianca, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é boa, hein? Quais as maiores motivações? No meu caso, eu acho que a minha grande motivação foram os meus pais. Porque, apesar deles não serem escolarizados, né, especialmente meu pai, eles tinham uma narrativa muito potente, né? A minha mãe era uma mulher negra que trazia essa tradição dos griots, né, de nos contar histórias. E eu cresci numa casa sem livros, mas fui banhada pelas narrativas da minha mãe. Então, ela falava
de toda a luta que ela tinha travado para chegar na capital federal e garantir que nós estudássemos. Ela falava das humilhações que ela sofria, ela falava do quanto ela sofreu racismo, de ter que trabalhar como empregada doméstica, de ter que trabalhar na roça, passar fome. Então, eu sabia detalhes da história da minha mãe e eu me nutria daquilo e dizia para mim mesma: os esforços da minha mãe não podem ter sido em vão. Os esforços do meu pai não podem morrer na praia, sabe? Isso me dava uma força descomunal, porque eu dizia, gente, eu tenho uma vida muito mais confortável do que a deles, né? Os dois nasceram no interior, sem escola, sem recurso. Minha mãe, uma negra retinta, nasceu numa época em que o racismo era ainda mais violento e mais brutal. E ela viveu e me entregou uma vida mais confortável para eu seguir. Isso me dava uma força muito grande, né? Pensar na minha mãe como a minha grande inspiração. E o segundo ponto que me dava motivação, que está relacionado com isso, era dizer para mim mesma, me foi entregue uma vida que custou muitas vidas antes da minha. O que eu vou fazer com isso? Eu quero que a minha vida tenha um sentido e um significado. Eu não quero passar pela vida em branco, eu quero deixar um legado. Claro que eu não imaginava visibilidade, prêmio, nada disso. Eu imaginava em ser uma professora que pudesse tocar os meus alunos pela minha prática pedagógica. Então, o desejo de honrar o legado dos meus pais foi a minha grande motivação e a minha grande inspiração. Obrigada, Gina. É muito legal ver vocês. Eu fico emocionada. Obrigada mesmo. Daniel, você é o próximo. Pode liberar o microfone. Não. A Terê. Terê? Terê? Libera o microfone, a gente não está te escutando. Então, vou passar. José Carlos. José Carlos, libera o microfone. Está dando para ouvir aí? Está dando para ouvir aí? Escutando. Primeiramente, parabenizar as professoras, né, pela importância deste momento de estarmos compartilhando esse saber. E eu queria perguntar aqui para a professora Jaqueline, a professora Gina também pode responder, o projeto, ele tem uma coisa que me fez muito me aproximar do projeto, foi a questão de sair um pouco da questão central e se aproximar um pouco mais das salas de aula da periferia. Nós trabalhamos aqui em Santa Maria, né? E eu queria perguntar justamente sobre isso. Principalmente, eu vou falar aqui um pouco pela área que eu trabalho, que é da matemática, e com a professora Jaqueline, que nós ainda temos, apesar de grandes esforços, de grandes conquistas que já tivemos, nós ainda temos uma grande distância entre essa matemática acadêmica, a matemática, os departamentos, aquela coisa um pouco mais fechada, com a sala de aula, com os professores de matemática. Entendeu? Então, por exemplo, esse ano nós ficamos muito tristes que nós não conseguimos, que a UNB não proporcionou para a gente o programa de aperfeiçoamento dos professores de matemática, que nós temos sempre esses encontros no mês de julho e janeiro. Só que esse ano a UNB não nos proporcionou isso, não sabemos os motivos, né? Então, eu queria saber um pouco mais da professora, como é que a gente pode fazer essa aproximação, que eu acredito na nossa área ainda está nós ainda temos muita distância entre vocês que estão aí, apesar que estão aí no departamento, que estão pesquisando, que estão representando o nosso país, da sala de aula dos professores. O projeto das meninas.com fez aproximou um pouco mais isso de nós, né? Nós conseguimos nos unir um pouquinho mais nesse respeito, mas ainda há muita distância, entendeu? Ainda há muita distância e queria que nós pudéssemos discutir um pouco para diminuirmos um pouco essa distância que ainda existe, apesar de já termos vencido grandes barreiras.
Muito obrigada, José Carlos, pela sua pergunta. Realmente é muito importante, eu acho, esse diálogo, né, ter esse diálogo entre a universidade, né, e as escolas. E, assim, com relação a essa sua pergunta desse curso específico, eu não sei dizer, eu não sei se teve alguma coisa com relação a essa situação da pandemia, realmente eu não sei. Mas, assim, tem algumas coisas, né, que têm sido feitas. Claro que a gente tem que realmente melhorar mais nesse sentido, mas, por exemplo, antigamente tinha-se a UBMAP, né, que antigamente os alunos iam, né, para a universidade, e lá que tinha algum preparatório, né, existia esse contato entre os professores, também, os professores da universidade com esses alunos, né. Existe o programa do Profmat também, né, acho que provavelmente você conhece. E outra coisa também que recentemente, né, vários colegas têm feito são algumas palestras de divulgação nas escolas públicas. Tem muitos colegas que têm projetos, inclusive da FAPDF. A FAPDF, a Agência de Fomento, ela obriga, inclusive, que os professores deem uma palestra, 2 palestras por ano em escolas públicas, falando sobre a sua pesquisa de uma forma mais interativa para as escolas e que também leve as escolas para a universidade. O que eu acho que é uma iniciativa bem interessante e faz com que vários colegas vão para as escolas. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas escolas, dando palestras, falando sobre a minha atuação, falando também sobre o que faz um matemático. E, mais claro, a gente tem que aumentar mais. Existem alguns também projetos de extensão. A gente também até organizou, em 2018, um seminário de mulheres na ciência, e a gente convidou várias escolas a participarem, levarem seus estudantes para lá, para justamente ter mais esse diálogo. Mas, de fato, eu concordo com você que a gente ainda precisa ter mais iniciativas, né, organizar mais atividades de extensão, para ter mais esse contato, até elaborar, né, junto com os professores, né, da rede, para ver justamente assim, a melhor forma de elaborar isso, essas atividades, ver realmente a demanda. Eu concordo com você que a gente precisa melhorar nesse sentido. Eu até estou à disposição aí, caso você tenha alguma ideia, caso você, né, de repente, ache que a gente pode, né, montar um projeto para o futuro, de repente, trazer as escolas, fazer algum tipo de atividade nesse sentido. É a formação continuada, né, professora? Claro. Não, sim, com certeza. Essa formação ela é importante demais para a gente, entendeu? Para a gente que é professor, para a gente que muitos professores eles têm essa vontade de se especializar, de melhorar, de fazer um mestrado. A gente já conhece a questão do Profmat, conhecemos também, mas ainda acredito que ainda está muito pouco, mas eu sei que isso tende a crescer, se Deus quiser. Mas essa aproximação, quem ganha é tanto a universidade como a escola pública, né? A escola pública com esse projeto, o projeto das meninas é um projeto maravilhoso, já é algo incrível de você, a robótica, a programação, de tudo isso poder chegar nas escolas também aqui da periferia, né? E estamos aí para aprender e para qualquer coisa a gente vai entrar em contato. Renata sabe disso. Não, com certeza, eu concordo. E eu ia até te falar, porque a gente tem alguns colegas que têm, inclusive, eles fazem algumas atividades nesse sentido mesmo, de formação continuada, né? A gente tem a professora Regina Pina, tem também agora o Cleiton, e eu acredito que em breve, assim, eu não sei agora por conta dessa situação, mas acredito que eles estão com esses projetos de extensão, de formação continuada. Eu acho que isso realmente é muito importante. Eu concordo com vocês. Bom, a gente pode ficar em contato também, né, a gente pode conversar mais sobre isso. Muito obrigada pela sua questão. Obrigada, Jaque. Obrigado, Zé Carlos. Gente, como nós estamos aqui, já passamos nosso horário, e vamos tentar, então, temos 3 pessoas, tá? Na ordem tá a Bia, a Aline e a Maristela. Aí a gente encerra as inscrições para as perguntas. Quem tiver interesse em perguntar, e depois só me pedir que eu passo o e-mail das professoras, das palestrantes, pode tirar as perguntas diretamente com elas, tá bom? Então, Bia, tá com você. Libera seu microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu gostaria de perguntar... Tem como escutar? Tô escutando, pode falar.
eu gostaria de perguntar como que vocês tiveram certeza do que vocês realmente fazem hoje? E se vocês tiverem alguma dica para passar para quem está em dúvida de algum curso, de algo que quer fazer. Excelente pergunta, Bia. Gina, você responde? Respondo com o maior prazer. Então, a Bia deve ser muito jovem, né? Eu acho que é um assim como a gente, muito Gina. grande. É assim como, aliás, a gente é jovem há muito mais tempo que ela, né? É verdade. Essa é a nossa diferença. A gente é mais jovem a gente é jovem há mais tempo. Bia, eu acho que é um desafio você ter clareza do que você quer, porque tem uma lógica que faz a gente acreditar que nós nascemos predestinados para uma determinada área. Eu sabia que eu queria ser professora, tinha muito prazer em ensinar, mas eu acho que tem uma outra coisa no imaginário, né? Eu acho que tem a ver com esse encontro com a professora Creuza, que me anunciou uma nova possibilidade identitária. Na minha infância, as mulheres negras que eu conhecia só ocupavam espaço como trabalhadoras domésticas, diaristas, babá, profissões muito honrosas. Mas a minha mãe dizia, olha, eu cheguei até aqui para que você vá mais longe. Então, eu acho que tem a ver com ter enxergado essa mulher negra num espaço que eu considerava que era um espaço de muito poder, né? O espaço de influenciar outras crianças a partir do que ela fazia. Isso me inspirou muito. Mas hoje eu, por exemplo, poderia ter feito psicologia, uma coisa que eu penso em fazer. Eu poderia ter feito comunicação social, porque eu descobri que eu adoro conversar, escrever, me comunicar. Então, acho que o primeiro ponto é você não acreditar que você só tem talento para uma determinada coisa. É você fazer um exercício muito profundo de autoconhecimento, sabe? Parar para pensar no que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que te mobiliza, o que te encanta, o que faz o seu olho brilhar, o que faz o seu coração disparar, porque quando a gente descobre alguma coisa que seja capaz de nos apaixonar, mesmo que aquilo não anuncie que a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Nunca foi a minha questão ganhar dinheiro, senão não teria escolhido ser professora, mas eu acho que a gente encontra um sentido para a vida. Eu conheço gente que ganha muito bem, que tem um salário de 20 mil reais como policial federal e é profundamente infeliz com o que faz. Então, eu acho que o que deve orientar a sua escolha é descobrir o que te faz feliz, o que te mobiliza, o que te apaixona. E, a partir daí, fazer alguns exercícios de autoconhecimento, sabe? No que você é boa, no que você se sai bem, no que você se sente potente. Tudo isso funciona para a gente descobrir que caminho seguir. E mais, também acreditar que às vezes a gente faz uma escolha até um certo momento da vida e a gente tem que estar aberto para fazer outras escolhas também. Eu já estou nesse movimento, estou quase me aposentando do magistério e quero fazer outras coisas. O importante é ter essa abertura para nunca parar de aprender, porque a vida está relacionada a isso, né? Enquanto a gente se sente vivo, a gente se sente com vontade de aprender. Excelente, Gina. Você tocou num ponto que eu acho fundamental. Você tem que se descobrir e não se influenciar quando alguém diz isso não é para você. Desiste disso, que isso é para o seu irmão, que é menino. Não, não existe isso. Não existe profissão de homem, profissão de mulher. Existe vontade. Você tem que acreditar e dizer assim, eu quero isso, é isso que faz meu olho brilhar, então é isso que eu vou fazer. Então, acredite em você, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando você acredita, você sempre vai encontrar alguém para se inspirar, você sempre vai encontrar alguém para te dar a mão. Isso é real. E a próxima aqui é a Aline. Aline, você libera o seu microfone? Boa noite, né? Já estamos aqui no início da noite. Verdade, Aline. Eu gostaria de perguntar como que foi a questão do machismo, principalmente para a Jaqueline, que fez cursos que a maioria das pessoas que estavam ali cursando eram homens, e como que isso mudou o olhar das pessoas sobre ela, porque a gente sabe que quando você alcança um certo nível, um certo patamar, as pessoas começam a te olhar diferente. Como que foi isso? Se as pessoas passaram a olhar ela diferente, o que mudou?
Posso responder diretamente, Letéia? Pode sim. Tá. Muito obrigada, Aline, pela sua pergunta. De fato, a matemática é um lugar, né, que realmente dá bastante diferença, né? Assim, tem muito mais homem e muito poucas mulheres. E no começo, para mim, foi um choque, assim, eu confesso que foi muito difícil o início, porque, como eu falei, no ensino médio a gente tinha bastante mulheres na turma e, de repente, eu me via com praticamente nenhuma mulher na minha turma e a maior parte dos meus professores, inclusive, eram homens. Então, eu me sentia muito pouco representada, né? Infelizmente, ainda hoje, eu ainda me sinto muito pouco representada, porque quanto mais você observa, por exemplo, né, como eu mostrei os números da Academia Brasileira de Ciências, tem muito poucas mulheres, a maioria esmagadora na área de matemática ainda é homens, né, também na Academia Mundial de Ciências, enfim, nos altos cargos, né, em várias situações nesse sentido. Então, assim, eu fico muito assim feliz de poder ser uma inspiração para outras mulheres, de poder puxar elas, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a gente, né, enquanto mulheres, né, nesses ambientes que realmente são pouco representados, a gente tem esse lado, né, de poder trazer uma representação, mas ainda hoje eu sinto bastante, né, tanto comentários, né, por exemplo, eu viajo bastante normalmente para congressos e normalmente eu recebo muito assim comentário do tipo, mas e a sua vida familiar? Mas e seu marido permite que você viaje? Coisas do tipo que normalmente os meus colegas homens não escutam. Então, tem várias situações que eu escuto bastante comentários desse tipo, ou então, por exemplo, de eu ser, às vezes, a única palestrante mulher, e essa situação realmente incomoda muito. Então, mas eu tento, né, pensar justamente que a gente, enquanto ali, né, nesse papel, a gente está justamente sendo inspiração para as próximas gerações, para tentar trazer mais mulheres, mostrar que elas também podem fazer matemática, elas podem fazer física, podem estar onde elas quiserem, né? Então, acho que isso é o mais importante, é o que mais me motiva, assim, nesse sentido. Excelente. Obrigada, Jaque. A próxima é a Julie. Julie, tá aí? Oi, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é muito parecida com a da Aline, mas só que é direcionada para Gina. Eu queria perguntar para ela como que ela lidou, como que foi calma, calma, que eu tô nervosa. Eu escrevi aqui no bate-papo. Eu quero perguntar para a Gina como foi a questão do racismo depois que o projeto começou a ganhar repercussão entre as pessoas. Se diminuiu, se aumentou e como ela lidou com tudo para poder dar o grande exemplo de mulher negra que ela é. Que linda, Julie. Obrigada por essa pergunta. Eu queria dar outra notícia sobre o racismo, mas eu descobri que a visibilidade não nos protege do racismo, é até o contrário. Parte do racismo na cultura brasileira é a produção de um sentimento de superioridade da branquitude, né? Então, dentro do racismo estrutural brasileiro, causa muito estranhamento para as pessoas ver uma mulher negra numa posição de destaque, de prestígio, que não seja como alguém que está servindo café, lavando banheiro, sambando no carnaval ou trabalhando como prostituta. Então, por exemplo, às vezes eu chego num lugar para dar palestra, sento no lugar reservado aos palestrantes e não é raro que alguém vá lá e me diga assim, olha, esse espaço aí é reservado para os palestrantes. Porque olham para uma mulher negra e não reconhecem nessa mulher negra alguém que possa palestrar. Porque parte do racismo estrutural é passar essa ideia de que nós somos desprovidos de intelectualidade, né? Então, infelizmente, o racismo, eu sinto que ele não acaba, ele só se reinventa, ele se manifesta de diferentes maneiras, né? Ele se manifesta de diferentes formas. Uma das formas do racismo que eu tenho percebido é como as pessoas tentam se apropriar da produção intelectual de pessoas negras. Por exemplo, eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras em 2014
E depois disso, as pessoas fizeram exatamente o mesmo que eu tinha feito, mas elas não dão os créditos, porque para elas se sentir menor e humilhado, dizer assim, olha, eu fiz esse projeto inspirado na professora Gina. Então, elas apresentam um projeto, mudam o nome como se fosse uma coisa absolutamente nova, né? Então, o racismo, infelizmente, ele não acaba, ele só se reinventa. E aí a gente é que tem que se fortalecer, ter muito discernimento, muita sacação, né, do que está acontecendo para a gente se proteger e se amparar, né? Inclusive, teve um caso muito curioso de uma pessoa que plagiou assintosamente o projeto e tentou construir uma narrativa de que eu a havia plagiado, né? Então, para mim, isso tem a ver com racismo, porque é uma crença de que, olha, uma pessoa negra não é suficientemente capaz de criar alguma coisa boa, e isso é muito fácil de convencer, né? Então, eu acho que a essa altura da vida, aos 48 anos, eu já estou bem cascuda, sabe? Já aprendi a lidar, né? Às vezes a gente ainda chora, a gente ainda sofre, é violento, é cruel, é permanente, o racismo não dá trégua nem um minuto. Eu já fiz viagens, por exemplo, fiz uma viagem para o Sul e eu fui muito, muito humilhada no aeroporto. Me revistaram, abriram a minha mala, eu fui a única pessoa revistada. Então, o tempo todo isso acontece. Quando vocês veem uma pessoa negra reclamando de racismo, gente, é porque ela já ignorou, ela já deixou de falar de 100 situações. Quando a gente fala, é porque a coisa já está muito séria. Mas, Julie, eu acho que isso nos fortalece também. Eu não estou aqui querendo fazer um discurso de romantizar o racismo, que é horrível, mas a minha mãe me ajudou a olhar para tudo isso de cabeça erguida e ela falava para mim, minha filha, quando disserem que você não cabe num lugar, é para lá que você vai. E é assim que a gente tem que pensar, como mulher e como pessoa negra. Quando disserem que um lugar não é para a gente, que a gente não cabe, a gente fala, pois é para lá que eu vou, que ali é meu lugar. Perfeito, Gina. Exatamente, penso exatamente como você falou, é isso. Nós temos que quebrar barreiras, quebrar ideias erradas, quebrar preconceito e garantir nosso espaço, seja ele onde for. Porque quem vai determinar qual é o nosso espaço somos nós. Ninguém mais, né? Então, vamos às duas últimas, a professora Vânia e depois a professora Maristela. Vânia, está com você. Vânia, tá aí? Vânia, a gente tem que liberar o teu microfone. Vânia, a gente não está te escutando. Pode liberar. Vânia. Então, professora Maristela. Professora, não está conseguindo ligar o microfone, tá? Tá. Professora Maristela? Sim, estou aqui. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, a professora Letéia pela organização do evento. É uma excelente oportunidade para a gente estar discutindo esses temas. Eu gostaria de fazer dois comentários, né? Primeiro, a professora Jaqueline, que meu sonho era ser professora de matemática e eu não tive a força que você teve, porque na minha casa meus irmãos me obrigaram a fazer engenharia elétrica. Tudo bem, eu fiz o curso, terminei, hoje eu sou professora da UNB de computação, mas eu não tive a força necessária para falar eu gosto de matemática, eu vou ser professora de matemática. Então, parabéns, né, além de toda a sua conquista, pela força que você teve de seguir o caminho que você escolheu. Também eu gostaria de agradecer imensamente, né, a professora Gina por estar compartilhando a história da vida dela. Eu estou, nesse exato momento, no Texas, nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutorado na área de mulheres na computação, graças ao nosso projeto Meninas.comp, que há 10 anos a gente vem tentando incluir mulheres na computação. Para vocês terem ideia, na matemática é difícil ter mulher, por exemplo, na pós-graduação a gente acabou de fazer um levantamento dos dados,
tem na faixa de 38% de mulheres, enquanto que na computação só tem 10% de mulheres. Então, na matemática é difícil, na computação é muito... os números são piores ainda para a gente nesse sentido. E nesse momento, para mim, de vida, está sendo bastante histórico, porque eu não sei se vocês estão acompanhando no Brasil, mas aqui está uma movimentação muito forte em relação ao racismo, pela morte do George Floyd, por um policial branco. E isso é uma coisa realmente muito chocante, assim, e assim, a sua história foi realmente emocionante para mim, muito inspiradora. E o que eu venho me perguntando muito, assim, e meu espaço nisso? O que eu já fiz para isso terminar? Cara, assim, o que eu venho me questionando muito ok, eu não sou racista, mas o que é não ser racista? É isso mesmo que tem que ser? O que eu, como professora de universidade, que tem um grupo que eu conduzo várias meninas, poderia fazer para ter algo diferente? Então, assim, eu fiquei muito emocionada, muito tocada com a sua apresentação, Gina. E para mim foi uma excelente oportunidade estar aqui ouvindo um pouco a sua experiência, a sua vida, porque realmente é muito inspiradora. Então eram mais comentários mesmo que eu gostaria de fazer. Quero agradecer, Maristela, e quero só pontuar uma questão nessa sua fala, que é tão preciosa, né? Vocês têm muito a contribuir, né? As pessoas brancas têm muito a contribuir em relação a se engajar na luta antirracista. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, né? Não ficar indiferente à luta antirracista é uma forma de fazer isso, mas eu acho que quem trabalha com tecnologia, meninas, ainda tem muito a fazer, muito a contribuir, assim, no sentido de que vocês têm, como é que eu vou dizer, a sensibilidade, o conhecimento técnico, teórico, tecnológico, para apoiar mais meninas negras, né? Porque, infelizmente, no Brasil, ainda são as meninas negras que vivem mais situações de violação de direitos. E aí faz parte do racismo olhar para meninas com baixas expectativas e olhar para meninas negras ainda com menos expectativas ainda, porque muitas vezes elas vêm de lares como eu, né, com pais sem escolaridade, em situações precárias. E aí as pessoas olham, mas essa daí é filha de empregada doméstica, essa daí mora na favela, nossa, então... E aí o legal é ter esse olhar que a professora Creuza teve, de enxergar a potência onde a maioria das pessoas só enxerga fragilidade. Então, eu espero que você encontre muitas meninas negras e possa inspirá-las a abraçar tanto as tecnologias como as áreas exatas, porque nós, mulheres, somos afastadas da tecnologia e da área de exatas, porque são áreas de muito prestígio, que dão muito poder, que trazem bons empregos, né? Então, aproximar meninas negras das tecnologias e das áreas exatas é uma forma muito valorosa de contribuir na luta antirracista. Obrigada. Obrigada, Gina. E a Maristela, na sua apresentação, ela esqueceu de falar uma das coisas mais importantes, que ela é uma das fundadoras do projeto Meninas.comp, lá há 10 anos atrás, e hoje ela está fazendo pós-doc para trazer novas ideias para o projeto. Então, tem sido bem legal. Mesmo ela estando lá, como você falou, assim, temos pessoas de vários estados, temos pessoas de vários países. Tem a Maristela que está lá nos Estados Unidos, tem a Carla Castanho que está na Inglaterra também, fazendo pós-doc. Então, a tecnologia nos proporcionando essa realidade, né? Que agora isso é real, é aquilo que falou, toda grande mudança na sociedade vem para trazer oportunidades, e eu acho que essa, mais do que nunca, veio para dizer assim, nós temos tanta tecnologia e não estamos usando adequadamente. Porque quantas vezes eu saí de casa para ir até o UNB fisicamente para reunir com um aluno? Se eu tivesse ficado em casa, eu teria, ao invés de ter uma reunião de 1 hora, eu poderia ter tido uma reunião de 2 horas. Tirava todo o tempo que eu levei no trânsito, né? Mas é isso, estamos aqui para aprender. Gente, estou felicíssima, quero agradecer demais, 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 mas assim, eu ficaria aqui até 7 horas da noite sem problema nenhum, mas em respeito a todo mundo que está aqui, acho que a gente tem que não cumprir o nosso horário, mas estava muito interessante, eu não quis interromper a nossa discussão. Então, eu quero agradecer muitíssimo novamente, Gina, Jaqueline, por estarem aqui, né, por terem participado conosco. Agradecer a todos os professores, a participação linda dessas meninas que eu amo de paixão, né, a todo mundo que
participou e colaborou conosco. Vamos fazer outras, com certeza. Então, obrigada mesmo, de verdade. Eu só estava esquecendo de duas coisas. Uma que pedi para vocês ligarem os vídeos para a gente tirar uma foto, e a outra que a professora Vânia, que não conseguiu falar, ela queria para perguntar da Jaqueline, das experiências internacionais, qual foi a mais marcante? Era essa a pergunta que ela queria fazer, mas ela não conseguiu. Já que teu microfone está desligado. Oi, Aletheia. Só uma coisa antes de falar, é porque eu sei que todo mundo vai ligar o vídeo, eu não estou conseguindo ligar o meu vídeo, eu estou com problema Eu tô com problema na internet, eu acho, eu não sei. E também acho no próprio Zoom, porque eu tô tentando agora ligar o vídeo e fica tudo escuro. Então, só para avisar que eu acho que eu vou ficar só com essa fotinha aqui, mas... Tá, eu vou... Mas a foto tá ótima, Jaque. A foto tá maravilhosa. Bom, eu acho que talvez de todas as experiências, como é o nome? É a professora... Quem é? Vânia, a professora Vânia. Vânia. Obrigada. Eu acho assim que a que eu mais me impressionei assim de todas que eu tive, talvez foi esse tempo que eu passei nesse instituto de pesquisa na Alemanha, que é em Oberburg, que eu falei que é nas Florestas Negras, porque eu passei um tempo razoavelmente longo lá e eu fiquei muito impressionada assim com, eu diria assim, com o formato assim de como é lá, né? Assim, é um lugar bem isolado, fica nas Florestas Negras. E eu fiquei muito impressionada lá. Eu vi como eles preparavam os alunos para as Olimpíadas. E eles passavam, né? Tinha um professor e os alunos passavam o dia inteiro assim com aulas e à noite também estudando. Ficava aberto 24 horas. Esse instituto ele é 24 horas aberto. Esses alunos, eles eram altamente bem preparados e tinha vários jogos, inclusive de xadrez para eles jogarem, várias assim coisas para poder usar o raciocínio lógico. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com esse centro de pesquisa especial e também por ter tido contato, né, com vários pesquisadores lá que eu pude ficar. Eu fiquei 2 meses no total, 1 mês e depois mais 1 mês. Então, assim, eu acho que eu poderia dizer que essa foi uma das coisas mais diferentes que eu pude presenciar. Um centro de pesquisa, num local completamente isolado, para você realmente só se focar em matemática, né? Então, eles cuidam da sua comida, eles fazem a comida para você e para os alunos também que estavam lá sendo preparados, para você não ter nenhuma outra preocupação a não ser estudar matemática. Então, realmente, eu fiquei bem impressionada com isso. E também você ter esse contato. Bom, é isso. É ótimo. Obrigada, Jaqueline. Só para a gente finalizar, Gina, suas últimas palavras. Então, quero agradecer a Aletheia e a todas as pessoas envolvidas nesse projeto lindo, meninas.com. Esse é um projeto de genuíno empoderamento, de transformação profunda das identidades das meninas. Então, é um projeto que merece todo o nosso apoio, reconhecimento, valorização, divulgação. Então, contem comigo para dar visibilidade para esse projeto maravilhoso, porque é uma honra fazer parte dessa história. Verdade, muito obrigada. Você faz parte dessa história. Obrigada, Gina. Jaque, suas últimas palavras, por favor. Você vai sair na foto, Jaque. Vai sair na foto com a fotinha aí. Não se preocupe, viu? Estamos registrando. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu também gostaria de agradecer bastante o convite da professora Aletheia. Eu não conhecia muito bem o projeto, inclusive eu acho até, depois eu fui olhar, eu vi que a Aletheia estava até convidada, né, para o evento que a gente ia organizar em março. Verdade. Que é o Seminário das Mulheres na Ciência. Verdade. E acho que ali ela ia falar desse projeto, então foi muito bom assim, conhecer mais, realmente é magnífico, né, o trabalho de vocês. E eu também, assim, estou encantada com a história da professora Gina. Eu hoje também aprendi bastante aqui. Eu realmente fiquei muito emocionada de ver essa trajetória, né, e tudo. Eu realmente gostei muito de todo o trabalho de inspiração, de inclusão, né, das alunas, dos alunos. Então, realmente é muito bonito esse trabalho de vocês, também da professora Aletheia, de todo o grupo aí da Meninas.com, de inclusão, de
justamente trazer essa representatividade que a gente precisa, né? Estamos precisando de mais mulheres na ciência, mais mulheres em todos os espaços, a gente precisa realmente ocupar esses espaços. Então, eu realmente agradeço muito o convite e fico muito honrada de poder fazer parte desse evento. Obrigada, Jaque. A gente que fica feliz e emocionada com a participação de vocês. E, como eu já disse, né, esse projeto só existe porque a gente tem parceiros, que eu chamo de anjos, nas escolas. Sem isso, nós não conseguiríamos. Então, o projeto tem funcionado porque nós temos verdadeiros anjos, parceiros em várias escolas. Aí aqui nós temos vários, e eu poderia citar alguns, tenho medo de esquecer o nome de todos, mas em nome do professor Carlos, eu vou falar do professor Carlos, porque é a primeira escola que a gente procurou e que nos apoiou, e que é homem, que vestiu a camisa das meninas e está conosco até hoje. E todos os outros professores são super importantes, e eu falo isso sempre. Obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês acreditarem no nosso projeto. E atualmente eu, a professora Maristela, a professora Carla Coic, a professora Maria Emília, nós só queremos deixar de recado que o lugar das meninas é onde elas quiserem. Vocês vão escolher o que vocês vão ser. É só isso que eu quero deixar claro. Nem todas vão escolher computação, tudo bem, não tem problema. Eu só quero que as que não escolherem computação escolham conscientes. Eu conheci o que é computação, eu sei o que é atuação nesta área, mas eu não tenho afinidade. Ok, sem problema nenhum. Vamos cada uma se encontrar. Mas a gente quer que todas possam escolher baseados em conhecimento, e não porque falaram que isso não é para você e é para o seu irmão, é para o seu namorado. Então, esse é o recado que eu quero deixar, e acreditem que sim, nós podemos o que nós quisermos, tá? Então, obrigada novamente, gratidão por tudo que aconteceu aqui, estou realmente feliz e emocionada, tá? Todo mundo com o vídeo ligado para a gente tirar foto? Todo mundo... X. Gente, uns 10 segundinhos aí, viu? Fiquem assim, ó, parados. Gladson, que bom que você está aqui conosco. Obrigado, Gladson é diretor do Instituto de Exatas, né? Obrigado, que está nos apoiando. Suzana, José Carlos, Cleia. E queria falar todo mundo, as meninas, a Tamília, a Bianca, a Vânia voltou, que bom, a Fátima, a Maria, a Sally. Gente, muito obrigada. Queria falar o nome de todo mundo aqui. Estou super feliz, a Sabrina, a Renata, a Mariana, a Patrícia, a Letícia, o Marco Vinícius, a Sabrina, todo mundo, beijos no coração. A Karina, obrigado, Karina, tá conosco. A minha amiga Carol Kimoto, obrigado. Suzana, a Vânia, a Maria de Fátima, a Maria Helena, obrigada, gente, de verdade, viu? Todos tiraram foto, estamos fotografados, devidamente fotografados, obrigado. Gente, no chat, tanto a Jaque quanto a Gina já colocaram lá o e-mail delas, então, se quiserem falar pessoalmente com elas, podem mandar. Caso contrário, também podem entrar em contato comigo, que eu passo o e-mail e contato delas, tá bom? Beijo, obrigada. Interessadas, tem o endereço do nosso site também, com todas as informações, tá ok? Isso, tá? Curtam as nossas páginas. Cris, amor, um beijo. Obrigado por estar aqui conosco, representando as meninas digitais. Curtam as nossas páginas, tá? A nossa página no Instagram, no Facebook. E como eu falei, em breve estaremos no TikTok. Beijos. Tchau, tchau.